Olá, empreendedores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Move Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem um conhecimento aí acumulado e não sabe muito bem como expor tudo isso? Você tem uma experiência aprofundada, mas se perde um pouco em como aparecer nas redes sociais? Se esse for o seu caso, pode ter certeza que os convidados que eu trouxe hoje aqui vai poder contribuir e muito para que você aprenda a se mostrar, a ser exibido um pouquinho, né? A gente precisa disso para expor toda a nossa experiência, conhecimento e poder realizar lançamentos e, de preferência, um lançamento meteórico aí para trazer quem você é de fato e tudo aquilo que você tem para entregar. Para falarmos sobre isso, sobre lançamento, sobre as redes sociais, estamos aqui com o Abner e a Mayra. A Mayra, eles são casados, né? A Mayra e o Abner são casados há mais de 10 anos e decidiram empreender juntos com a AM Lançamentos. Eles são pais do Pedro Vicente, de 6 anos, um menino precioso. Eles são cristãos, apaixonados por empreender. Trabalham juntos há 5 anos e estão nessa jornada do empreendedorismo há mais tempo do que esses 5 anos. A Mayra começou a empreender em 2012, já tendo atuado com lojas de roupas, cosméticos, entre outros negócios. E em 2019 iniciou esse negócio no digital, construindo experiências e resultados nesta área. O Abner entrou no digital em 2022 como gestor de tráfego e hoje é estrategista de marketing. E em 2023, oficialmente, eles constituíram a AM Lançamentos, unindo as experiências um do outro e, consequentemente, juntando estes propósitos que já havia começado numa aliança patrimonial, né? Matrimonial, em um projeto que vai muito além de simplesmente trabalho, né? Se vincula ao que eles consideram a sua própria missão. Mayra, Abner, Olá. sejam Olá. muito bem-vindos Prazer. e fiquem à vontade aí para se apresentarem. Quer começar? Pode você. Bom, prazer, como a Lidiane já apresentou aí a gente, mas prazer, meu nome é Mayra, tenho 32 anos de idade, casada com Abner, mãe do Pedro. Como ela falou aí, a gente já trabalha há muitos anos dentro do marketing digital, mas a minha carreira no empreendedorismo começou há muito tempo lá atrás. Eu comecei com loja de roupa, fiz cosmético, até bolsa de cartonagem eu fazia para vender. Então, assim, eu sempre gostei do empreendedorismo. Eu falo que eu não nasci para ser CLT. Nada contra quem é CLT, mas eu não dei certo no CLT. Parecia que a coisa não funcionava para mim. E eu fui encarar o empreendedorismo. Diversas vezes dei errado, muitas vezes dei errado. Mas em 2019 foi quando a coisa realmente começou a dar certo, começou a realmente funcionar. Entrei no digital e aí estamos até hoje, né? Pode se apresentar? Gente, eu sou o Abner, eu sou esposo da Mayra, tenho filho, Pedro, de 6 anos. E eu comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade, numa serralheria de alumínio do meu irmão. E foi ali a minha caminhada onde eu parei de assistir Pokémon, deixei de ser criança e comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu dou graças a Deus por isso. Em 2020, eu decidi começar a empreender. E não foi com marketing digital. Eu comecei a empreender, eu trabalhava com meu irmão e, em paralelo, é o trabalho depois do trabalho, né? Eu fazia móveis planejados, projetos de interiores. E ali eu fui conciliando os dois, só que não deu mais certo. Saí do meu irmão e comecei a empreender de vez e encarar essa vida de empreender. E, inclusive, a minha família são praticamente todos empreendedores, né? Então, ali chegou a minha vez, o meu momento. Aí foi em 2020 quantos que isso irmãos aconteceu. você tem? Eu tenho 7 irmãos. Pouquinho. Família Pois. grande. E em 2020 eu saí do meu irmão, encarei o empreendedorismo. Só que nesse período a Mayra já estava fazendo trabalhos de marketing e tudo mais. E começou a dar certo. E o meu começou a dar errado. E aí foi que ela me convidou e falou: Abner, eu preciso de um gestor de tráfego. Você não quer aprender a fazer gestão de tráfego?
E eu relutando ali em 2021 para saber se não, eu queria que o meu negócio desse certo, né? Eu queria que ela viesse para mim, não eu fosse para o trabalho dela. Mas aí acabou não dando certo, e aí eu falei, tá, eu vou aprender a fazer gestão de tráfego, e aí iniciou a nossa jornada empreendendo juntos, né? Que maravilhoso! Empreender tem muito dos seus desafios, a gente sabe, né? Mas parece que um bichinho pica a gente não quer mais sair desse lugar, né? Quer. Não Isso é verdade. quer, assim, é muito característico, né, de quem decidiu empreender. A gente tem um nível de liberdade, espaço para criação que nem sempre a gente consegue no regime CLT. E aqui, não estou levantando bandeira nenhuma de que um é ruim e o outro é bom. Mas são perfis, e aí a gente acaba se identificando com algum deles, né? E que bom que estamos aqui, que decidimos empreender e, consequentemente, apoiar aí outros empresários em suas jornadas. Ó, maravilhoso ter vocês aqui, viu? Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Para a gente começar aí mais a aprofundar o nosso bate-papo, eu quero entender um pouco esse início de vocês, porque vocês começaram a agência de vocês no período da pandemia, né? E aí você já sinalizou, o meu negócio começou a não dar tão certo. Eu quero entender um pouco mais de detalhes. E aí já aproveitem para me contar uma coisa, como que é empreender juntos sendo casados? Os desafios por trás disso, muita gente né? pergunta isso pra gente. E realmente é desafiador trabalhar juntos, mas como é que tudo começou, né? Em 2019, a Mayra, ela começou a trabalhar com a minha irmã, na parte de fazer vídeos do YouTube. A minha irmã, ela é confeiteira. E aí ela falou, olha, eu preciso de alguém gravando os meus bolos, porque eu quero mostrar isso na internet, né? E aí ela começou fazendo vídeos. Tanto é que a Mayra, né, amor, você já fazia vídeos no YouTube. E aí ela começou a fazer esses vídeos lá com ela. Antes de eu entrar no digital, uns anos antes, acho que 2016, 2017, eu fazia vídeo pro YouTube. Mas eu era aquela coisa, né? Fazia, parava. Que muita gente sofre com isso até hoje, né? De constância nas redes sociais. E a dica que eu dou não tem uma fórmula mágica. Você tem que fazer. Até uma hora que você vai quebrar esse padrão e vai ser com uma constância. Só que eu fazia e parava. Em 2018, eu engravidei do Pedro. Passei ali um ano, realmente, foi um ano que eu tirei para curtir a minha gravidez, então eu sempre trabalhei, desde os 16. Mas em 2018 eu falei assim, eu tinha um desejo, quando eu me tornar mãe, eu quero curtir, eu brinco, né, quero ser esposa troféu. Então você, a esposa troféu, você que resolve as coisas aí. E foi um ano desafiador, porque eu nunca parei, então eu falei, o que eu fiz da minha vida? Que escolha foi essa? Mas eu curti muito a minha gravidez, tive o Pedro, mas quando ele nasceu, né, quem é mãe sabe que depois ali que a criança nasce, vem, né, os hormônios, vem tudo, e eu falei, meu Deus, eu não consigo ficar parada. Né? Não, mas você tem que curtir, ficar em casa. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me sentia inútil, sinceramente inútil, mesmo sendo mãe, tendo uma criança para cuidar, mas não encaixava na minha cabeça. Então, eu fui trabalhar tudo isso ainda. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer o seguinte, já que eu não posso trabalhar, já que eu não posso procurar emprego agora, eu vou fazer vídeo e fingir que isso é um trabalho. Eu comecei assim, vou fingir que isso é um trabalho para minha mente distrair. E comecei a fazer vídeos, né? E a irmã dele, confeiteira, fazia os bolos dela e lá no lado dela começaram a pedir para ela gravar vídeo. Eu comecei a fazer vídeo em dezembro de 2018, né? Ele tinha 2 meses. Fiquei janeiro, fevereiro. Em final de fevereiro para março, ela me chama. Mayra, eu preciso de alguém para cuidar do meu Instagram. Aí eu olhei pra cara dela e falei, eu não entendia nada de Instagram, nada, gente. Eu só sabia postar uma foto, uma legenda e olha lá. Acho que nem stories tinha direito naquela época. Aí eu falei assim, ela falou, não, você sabe fazer? Aí eu falei assim, eu sei fazer. Ela, não, você faz pra mim? Eu falei, claro. A única coisa que eu sabia, gente, era editar vídeo, tá? Não sabia de Instagram, não sabia nada. Sei fazer. E aí o trato, né, a gente conta essa história até hoje, a gente dá risada, mas o trato que a gente fez foi, ela falou, você faz os meus vídeos pra mim e eu vou te pagar R$60 por semana. R$60 por semana. Aí vocês perguntam, vocês acham que ela me pagaram R$60 por semana? Ela me pagou em brigadeiro, gente. Juro pra vocês que tinha vezes que ela falou, Mayra, será que um brigadeiro não rola aí? Aí eu falei, vai, paga em brigadeiro. Só que eu nunca levei muito a sério ali no início, porque na minha cabeça eu falei, eu preciso de algo pra distrair minha mente. Porque se eu quisesse estar bem pro meu filho, eu sabia que trabalhar era algo que me fazia estar bem.
né? Eu sempre gostei muito de me arrumar, de trabalhar. Então, eu fiz isso realmente assim, eu vou distrair minha mente, eu vou curtir esse momento, não vou levar a sério. E eu tinha um plano. Quando ele tiver ali seus 6 meses, eu volto a trabalhar. Eu falei que eu ia procurar emprego. Mas quem empreende uma vez, se gostou, já era, não tem mais volta. Já era. E aí eu comecei a fazer isso com ela, gravando vídeos. Ela me pagava em brigadeiro, eu pagava R$60 ali no mês. É o que ela podia fazer. E por incrível que pareça, 2019, eu peguei o Instagram dela com 3 mil seguidores. Detalhe que metade era que ela fazia aqueles hackzinhos, né? De segue um monte de gente para seguir de volta. Se você faz isso, pode parar. Cuidado, porque isso não dá certo, tá? A gente fala que é um seguidor não qualificado, porque ele não tá te seguindo realmente pelo conteúdo, mas simplesmente porque usou um hackzinho ali para crescer seguidores. E hoje seguidores não é uma métrica importante, ela é boa, mas ela não é importante para dizer que seu negócio é bom. Não é a mais importante. Não é a mais importante. Então eu peguei esses 3 mil seguidores, comecei a trabalhar com ela, investi num curso muito baratinho na época, acho que eu paguei R$127 nesse curso, para aprender o básico de um Instagram. E começo de 2019, final de 2019, eu finalizo o ano com 50 mil seguidores. Uau! Assim, de 3 mil para 50 mil. Para 50 mil. Ela começou, os clientes ficavam, grava meu bolo. E a gente gravando junto. A gente começou no YouTube, foi pro Instagram, ela foi crescendo. Vou ser bem sincera, Mayra, o que foi que você fez? Gente, eu não sei exatamente o que eu fiz. O que foi constância. Eu acredito que é isso, é a constância dela. Então, ela é muito carismática, muito brincalhona. Né? Se ela estivesse aqui, gente, ela estava gravando tudo. Até os tubos que tá ali, ela estaria gravando, sabe? Ela é muito assim. Eu falo que ela é muito descarada. E ela fazia isso, né? E ali, a carisma dela foi cativando as pessoas. Essa coisa de falar gente como a gente, ela é muito assim. E a constância, né? Não parar, fazer vídeo todos os dias, fazer foto todos os dias. Ela tinha muito medo dos stories, quando veio os stories, né? Gravar os stories dela, quem fazia era eu, gente, pra vocês terem ideia. Tinha hora que ela pegava, Mayra, grava aqui. A gente foi fazer um sorteio, a gente tem gravado até hoje, um sorteio que eu tive que fazer o sorteio para ela, porque ela travava. Então, assim, quem tá aí, às vezes, com medo, né, de começar, o que vão achar, o que vão pensar, eu falo, começa. Faz o seu jeito, mesmo falando errado, mesmo sem saber qual termo, só começa, né? Porque hoje você vê os grandes influenciadores que estão no mercado hoje, eles começaram muito simples, muito básico, não tinha um iPhone, não tinha um tripé, mas começaram, né? E hoje estão aí no mercado conquistando seus sonhos, que eu acho que o que a maioria das pessoas querem é conquistar seus sonhos, e o digital ele permite isso. Fácil? Não é. Não foi no começo e não é até hoje, tá, gente? A gente enfrenta desafios todos os dias. Né? E aí finalizamos 2019 com 50 mil seguidores até que bateu pandemia. 2020, né? Foi. 2020 bateu a pandemia. E aí vem uma outra fase difícil ali que aconteceu, que foi... Pra gente, a pandemia marcou muito, né, a nossa história, devido às perdas que a gente teve. Mas, para nós, a gente teve uma perda na família, que foi a avó do Abner. É uma pessoa, assim, amável. Ela tinha quantos anos? 90 já tinha mais de 90. 90 anos, mas era teimosa. A gente falava, fica quietinha em casa. Ela saía escondido, gente. Era teimosinha, mas um amor de pessoa, sempre muito acolhedora, nos ensinou muita coisa. Infelizmente, ela acabou pegando, né, o Covid e veio a falecer no começo de acho que foi 2020, né? Foi 2020 para 2021. Por aí. Eu não me lembro exatamente o ano, mas aconteceu isso. Quando a pandemia bateu... a primeira coisa que aconteceu, fecha tudo, né? E aí a minha cunhada, ela já dava curso presencial, né? 2019 começou os cursos presenciais, a gente não começou com cursos... Não, a gente começou assim, a gente fez um curso, que era de colorização em chantininho, que até hoje é a paixão dos seguidores dela, esse curso. A gente começou a lançar esse curso, eu não sabia nada de lançamento também. Eu comecei os lançamentos assim no chute, eu assistia os outros fazer e eu fazia. Eu copiava, era Ctrl-C, Ctrl-V. Você sabia o que tinha por trás? Eu não sabia nada. Porque eu não tinha dinheiro para investir em curso naquela época. Então, eu falei, vou vendo o que o povo faz e eu vou fazendo. Né? Mas eu falo assim, se você pode investir, invista. Não coloque isso como um limitador. Não posso investir, não vou fazer? Faz.
Mas, assim que se possível, invista. Porque o conhecimento, ele vai, assim, como posso dizer? Ele vai te empurrar. E ele encurta o tempo, Isso, né? Que encurta você o gasta tempo. para chegar lá. Nossa, É um Abner, encurtador de tempo. É um encurtador de tempo. Que sacada. E isso é muito real. Só para eu entender esse cenário, até aí você estava sozinha. O Sozinha. Abner estava empreendendo em outra coisa. Na marcenaria. Exatamente. Aham. Eu estava trabalhando com meu irmão até 2020 e aí eu decidi largar. Eu tive uma oportunidade de fazer projetos de interiores para uma grande construção. E ali eu falei, não tem mais como conciliar, eu vou ter que ficar sentado no computador fazendo esse projeto. E aí tomei essa decisão de sair. Mas eu comecei além disso, eu tinha a marcenaria também, eu fazia móveis planejados. E, gente, era aquele empreendedor lobo solitário, sozinho. Sabe aquela mentalidade de não vou contratar ninguém, vou fazer sozinho. Então, era uma sobrecarga muito grande. Uhum. Então, para quem é marceneiro sabe, às vezes você fica até 9, 10 horas da noite fazendo móvel depois da casa do cliente. E ali, passando uns meses, eu naquela rotina, eu lembro até hoje que quando eu trabalhava com meu irmão, eu pedia a Deus, falava, Deus, eu quero trabalhar com algo que eu esteja sempre bem arrumado. Porque quando eu trabalhava com meu irmão, eu ia com trabalho, com a roupa de trabalho. Então, serralheria, você tá ali mexendo com pó, alumínio. Então, você se sujava em instalação na casa dos clientes. E aí eu lembro dessa oração que eu fiz a Deus. Só que outra coisa, no tempo de marcenaria, que foi lá em 2020, 2021, foi um período em que eu estava trabalhando demais e eu não estava vendo meu filho, não estava conseguindo acompanhar o crescimento dele. Uhum. E aí foi um momento de start que eu tive ali, que foi um momento onde eu pensei, cara, eu preciso trabalhar de algo que vai fazer eu ganhar mais trabalhando menos. E não digo que trabalhando menos é trabalhar pouco, mas é eu estar colocando a minha energia numa coisa que eu consiga escalar, que eu consiga trazer mais resultados. E foi aí que ela começou a falar, Abner, tá dando certo, eu preciso de um gestor de tráfego, eu preciso disso, daquilo. E eu começando a comparar a situação que eu estava vivendo, a vida que eu estava levando e meu filho crescendo. E é incrível como as nossas decisões sempre são pautadas por alguém. Sempre na nossa vida a gente toma decisões por alguém. E não porque a gente quer ficar rico, porque a gente quer ser bem-sucedido. Não, é por quem é o mais importante do que o que você vai conquistar. E ali eu pensei, eu preciso estar mais próximo do meu filho, eu preciso acompanhar o crescimento dele. Então, o Pedro, é o meu xodó, é o meu apego, é o meu melhor amigo. E ali eu vi que eu tinha uma oportunidade de conseguir ganhar mais sem ficar trabalhando excessivamente como eu estava trabalhando na marcenaria. E aí foi aí que eu tomei a decisão. Ela meio que empurrou e falou, não, você vai trabalhar comigo. Já não estava dando mais certo a marcenaria, não estava colocando a mesma energia que eu deveria. E aí eu falei, tá, vamos começar então. E aí, tanto é que ela estava encerrando o contrato com o gestor de tráfego e ela me passou um curso, você falou, ó, você vai assistir esse curso, você vai aprender e já vamos começar a lançar e vender os cursos que a gente já tinha aqui. E aí a gente já tinha 2 cursos da Eliane, né? Que já estava pronto, já estava rodando. A Eliane é a sua cunhada. É a minha cunhada, irmã dele. Uhum. Isso. Ela que fez a gente querer fazer Começar a nessa área. Então, aí só um pouquinho antes, na época da pandemia, teve a pandemia quando estourou, fechou tudo, né? Que eu tava falando. E aí ela falou assim, Mayra, a gente vai ter que parar, porque eu não tenho mais como te pagar. Ela ainda me pagava fixo naquela época. Uhum. Aí eu peguei e falei, então, tudo bem. Gente, eu fui costurar máscara, tá? Eu costuro, Nossa, é então verdade. eu fui costurar máscara. Então, ou seja, eu nunca parei pra nada. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Eu costurei máscara durante 30 dias. Foi só. Fiz um dinheiro, né? Porque o pessoal tava desesperado por causa da máscara. Fiz um dinheiro ali, né? E ela falou, Mayra, eu vou fechar a agenda, não vai dar mais. Gente, foi coisa de 30 dias. A agenda dela começou a lotar.
Por quê? Nós estávamos na pandemia, só que aí teve a época que fechou e depois teve um momento que o governo falou que poderia, mas teria que ser individual, que assim, poderia, mas o contato tinha que ser mínimo. E aí ela, ao invés de atender presencialmente em grupos, como ela atendia antes, ela começou a atender individualmente. Quando ela me chamou de volta, ela falou, Mayra, pelo amor de Deus, volta, porque eu estou com 3 meses de agenda fechada de domingo a domingo de aluna. Ela fechou de domingo a domingo. Eu falei, você é doida? Você não tem família, não? Ela, eu não sei o que eu fiz, eu errei a agenda, por favor, me ajuda. Aí eu voltei. Nisso, ela atendeu todas essas pessoas, depois eu fui organizando a agenda dela. Então, assim, gente, eu não trabalhei exclusivamente só com lançamento, eu era a Severino dela. Eu fazia tudo, assim, literalmente tudo. E eu não reclamo disso porque isso me deu muita bagagem. É isso que eu ia falar, Mayra. Às vezes a gente quer empreender e acha que, eu só vou fazer isso daqui e todos os outros serviços, eu vou contratar para tudo, eu vou resolver. Não. É importante a gente ter contato com as áreas da empresa, a gente conhecer. Não é para a gente viver nesse lugar o tempo todo, que aí senão vai para o lugar onde você foi, achar que tem que fazer tudo sozinho. Nenhum, nem o outro. É importante a gente conhecer e ter contato e conforme o negócio vai se desenvolvendo e agregando pessoas e trazendo pessoas para compor a equipe, né? Exatamente. Então, isso eu vejo que é uma bagagem enorme que me deu. Então, hoje, até fazer eventos, falar, precisa fazer um evento, eu sei a base do que fazer. Não é que eu sei fazer tudo, mas eu sei quem eu devo contratar, por onde eu tenho que gerenciar, vai ter que fazer um curso presencial para 30 pessoas. Eu sei exatamente o passo a passo de fazer aquilo. Então, o empresário, ele precisa saber fazer de tudo um pouco, mas ele não precisa fazer tudo e nem colocar a mão em tudo. Porque a gente tem que ter o conhecimento. Porque aí eu vou delegar algo para alguém que eu não tenho, pelo menos o básico daquilo ali. Como é que eu vou falar para exigir alguma coisa? Sabe? Pedir, como faz isso aqui para mim se eu não sei nem a base daquilo ali? Então, eu vejo que a gente sempre tem que saber de tudo um pouco, mas não preciso fazer tudo. E aí eu fiz isso, curso presencial, organizei para ela. E aí, quando o governo liberou, a gente começou a viajar ao Brasil. Gente, aí vem a questão das nossas orações, né? Uma oração que eu tinha feito há muito tempo atrás para Deus e eu me lembrei dessa oração. Meu irmão, ele trabalha numa empresa multinacional que fala, né? É uma empresa multinacional e ele viajava a trabalho. Eu achava aquilo muito chique. Eu falava, gente que trabalha viajando é muito chique. E eu olhava ele viajando, eu falei, gente, eu quero fazer isso um dia na minha vida. Eu quero o meu trabalho me leve para viajar em outros lugares. Isso foi muitos anos atrás. E aí, foi 2021, eu comecei a viajar o Brasil. Eu conheci Belo Horizonte, Minas Gerais, São Luís do Maranhão. Um dos maiores sonhos da minha vida era conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu, através do meu trabalho, conheci os Lençóis Maranhenses. Eu me emocionei quando eu subi naquela areia, assim. Quando eu cheguei lá, o Uber, ele recebeu a gente. Aí ele falou, vocês são de onde? Eu falei, São Paulo. Aí ele, vocês vieram fazer aqui? Eu falei, a gente veio dar um curso, mas a gente vai conhecer os lençóis. Aí ele, nossa, você saiu de São Paulo para conhecer um monte de areia? Aí eu falei, nossa. Eu não acredito. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Falou, sim, eu saí de São Paulo para conhecer um monte de areia. Isso. E eu falo assim, visitem, gente. Vale a pena, né? Vale muito a pena, muito. Aquele lugar é a coisa mais linda, assim. Eu olhei para o céu e comecei a chorar, assim, emocionada, falando, Deus, muito obrigada, porque a minha oração foi atendida. Eu conheci o Rio de Janeiro, viajei para o Rio de Janeiro acho que umas 4 vezes no mesmo ano, e ela fechava turmas de 15, 20 pessoas. O Rio de Janeiro foi o nosso marco. A gente fechou 6 turmas seguidas, cada uma com 15 a 20 pessoas. E ela sozinha, dando aula para tudo isso de gente, assim. Ela viveu um sucesso ali na pandemia que a gente nunca, na nossa mente, a gente imaginaria que aquilo aconteceria. Né? E aí, depois disso, o digital começou a atrelar. Então, a gente vendia e-book, um curso baratinho ali, mas o digital não era o forte dela, era o presencial. E aí foi quando foi em 2022, se não me engano, que eu contratei um gestor, mas aí não deu muito certo. A gente resolveu encerrar. E eu falei, meu Deus, eu preciso de um gestor. E eu tenho alguém do meu lado aqui, né? Por que não? Aí eu tinha um curso. Eu tinha comprado um curso. Aí eu falei assim, estuda. Dá pra você estudar, porque a gente pode fazer mais dinheiro. Ela falou bem assim, você tem 30 dias. É. Porque vai encerrar o contrato com o gestor e é o tempo que você tem para aprender. Eu não perguntei, eu intimei. E como foi isso para você, Abner? Olha, essa transição de carreira, né, foi algo desafiador, mas por eu ter o conhecimento ali, o curso facilitou bastante.
Apesar de que, mesmo eu tendo feito o curso, em uma semana de campanha, nos anúncios, eu fiz o favor de bloquear a conta de anúncios. E aí os gestores de tráfego que assistirem esse podcast vai se identificar, porque no início é muito comum a gente bloquear a conta de anúncio. E esquecer de o subir Facebook, o curso. Na hora de lançar, eu já esqueci de subir o curso. 2 dias faltando e a Hotmart não ativava o curso para poder vender. E eu tinha que abrir a turma, eu falei, é uns erros assim bobos, mas acontece, então não se sintam mal caso aconteça, tá? Acontece com todo mundo. Faz parte. Faz parte. Os erros, eles acontecem e vai nos deixando mais maduros, né? Sim. Para gerenciar tudo que envolve o empreender, né? Exatamente. Mas apesar de ter o curso, então isso facilitou bastante essa transição. E o que facilitou bastante é que começou a dar certo. E a gente começou a lançar os cursos, rodar no Perpétuos. Dias você tinha feito quanto? Foi questão da gente ter investido R$2.000 e ter voltado R$15.000 nesse primeiro lançamento que eu comecei. E ali foi um resultado excelente pra gente. Claro. Que negócio que você investe esse valor e tem esse retorno. E a gente ficou muito feliz, fiquei empolgado. Aí foi o momento que a conta já não se bloqueou. E aí depois consegui falar com a Meta lá e voltou a conta de anúncios. Mas ainda bem. Foi desesperador. Eu imagino. Sei lá, acho que foi umas 4 horas, já tinha resolvido. Mas foi 4 horas que eu falei, Mayra, isso aqui não é pra mim, eu desisto, esquece esse negócio. Já ficou decepcionado. Já tinha ficado decepcionado. Não, no início a gente a gente erra, a gente fala, não é pra mim, não vai dar certo. Quando eu esqueci de subir o curso, eu chorei. E a minha especialista, que é a dona do curso, estava me acalmando. Mayra, calma, acontece com todo mundo. E o curso é dela, só que eu, pelo amor de Deus, é seu nome. Eu vou atrapalhar seu lançamento. Só que hoje, quando eu vejo, né, outras pessoas cometendo esse tipo de erro, eu falo, gente, calma, vai dar tudo certo. A audiência acontece. Então, assim, hoje, quando a gente passa por esses erros, a gente fica muito mais maduro, como você falou. A gente consegue... Hoje, quando vem certos problemas pra gente, a gente fica... Não, eu consigo passar por essa. Né? Não é um bicho de 7 cabeças como a gente pensa que é. Que bom. E aí, vocês passaram esse período da pandemia com a cunhada de vocês. Com a minha cunhada. E aí, chegou 2023. Eu tô pulando essa etapa porque, assim, vocês trouxeram que a AM Lançamentos, ela foi oficializada em 2023. Isso. Vocês ficaram com a Eliane, né? Isso. Com a Eliane até esse momento ou vocês já foram prospectando novos clientes, sentindo o mercado para depois realmente constituir a empresa de vocês? Como que se deu esse processo? Então, a Eliane, ela tá até hoje, né? Ai, ela que é até bom. hoje a nossa cliente. Então, a gente trabalha com ela. Ela que fundou junto com a gente a AM Lançamentos. Em 2020, só que tem um erro que a gente cometeu durante todos esses anos e a gente destravou ali, acho que foi 2023, foi em 2023 mesmo que a gente destravou, que é você ficar apegado a apenas um especialista. Esse é o maior erro que eu posso, se algum lançador aqui, alguém que está começando esse mercado, o conselho que eu posso te dar é não fique aprisionado a um só especialista, porque isso trava muito o seu negócio, né? Nós que somos os bastidores, os lançadores, a gente pode ter mais de um especialista. Porque, vamos lá, acontece alguma coisa com esse especialista, ele decide parar. E aí, o seu negócio está pautado somente a um. Então, ou seja, você pode falir por causa de uma pessoa, não por causa do seu conhecimento. Então, a gente, graças a Deus, ela nunca veio assim... A gente já chegou a pausar o nosso contrato por 1 ano, né? A gente pausou por 1 ano, retomou, mas acho que foi em 2023 também que a gente pausou. E foi nesse ano que a gente teve um dos maiores aprendizados, né? Que a gente estava colocando o nosso negócio, todos os nossos ovos, né, numa cesta só. Né? Ah, não, essa pessoa tem que dar certo. Porque a gente tinha várias crenças que se ela não desse certo... Só que o que é dar certo? Porque tem uma coisa que acontece muito no digital dos lançamentos, é o tal do 6 em 7. Né? Fazer os 6 dígitos em 7 dias, que é os R$100.000. É o sonho de todo mundo, a plaquinha. Só que não é todo mundo que vai conseguir isso de cara, né? Isso é uma parcela do mercado. E muitas das vezes a gente fazia o quê? Esse era um erro meu. Eu fissurei tanto nesse número, tanto, que eu não conseguia ser grata ao resultado que eu fazia. Então, às vezes, eu fazia lançamento de 30 mil, 40 mil, e eu era literalmente ingrata, porque na minha cabeça, se eu não batesse aquele número que o mercado dizia que era o sucesso, eu não era boa. Então, esse foi o maior erro que eu cometi.
Eu demorei muito, eu apanhei muito para, sabe, tirar isso da minha cabeça e valorizar o resultado que eu tinha. Então, eu ficava olhando aquele número e eu falava, não, eu não tenho sucesso, eu não sou uma boa lançadora. E eu tive que abrir mão de um carro, a gente abriu mão de um carro, entrar numa mentoria para uma mentora que eu tenho hoje, que eu tenho um carinho enorme por ela, que ela, para olhar para minha cara e falar assim, você é muito boa no que você faz, só que você não enxerga. Porque você está fissurada numa coisa que não existe. Você não consegue ver seu valor. Porque eu tinha uma coisa que se uma especialista não chegasse naquele resultado, eu não era boa. Eu não era boa. Eu colocava a culpa toda em mim, sabe? Eu tirava a culpa dele, tirava a culpa dela, a culpa era minha. E aí foi em 2023, a gente abriu mão de um carro para entrar numa mentoria. Eu entrei nessa mentoria que foi realmente assim, um divisor de águas, foi aonde o nosso negócio mudou, o formato dele. A gente abriu mão, entrou na mentoria, eu falei com a minha mentora, ela olhou para mim, ela falou assim, Mayra, o seu problema é porque você não consegue enxergar seu valor. Você não, parece que não acredita em quem você é. Você é muito boa, você entende os números, você sabe a estratégia. Só que você não enxerga porque você colocou toda a sua aposta na especialista. Só que você não vê que a sua especialista também precisa entregar os 50% dela. E você está querendo entregar os 100% dos dois lados. E aí ela falou, na minha visão, você precisa sair de cena e ver, se olhar e fazer o negócio com outras pessoas. Foi aí que a gente decidiu encerrar a parceria. Ela fazia resultados bons, mas a gente não tinha chegado nesse marco, né? Então era sempre uma trava ali. E aí a gente fez essa mentoria. Eu fui para uma outra especialista. Essa outra especialista, ela é de Mossoró. Hoje ela é nossa cliente também. É uma salgaderia que tem lá em Mossoró, Edilma Salgados. É uma pessoa que eu tenho uma amizade até hoje. A gente se conheceu na mentoria, fizemos o lançamento dela. E aí você pergunta, deu certo? Não, não deu certo. Mas eu saí com uma experiência maravilhosa. Eu saí outra pessoa depois desse lançamento. Então, às vezes as pessoas pensam assim, a única forma de você ser transformado é no resultado bom. Eu falo para vocês. De jeito nenhum. Inclusive, a gente não tem um texto bíblico que fala exatamente sobre que a gente aprende mais num velório do que numa festa? Sim. Gente, os erros, os problemas, os desafios, obstáculos e dificuldades, eles ensinam muito mais do que os bons resultados. E aqui eu não estou sendo hipócrita em dizer que a gente não tem que almejar, desejar o bom resultado. É claro que se a gente decidiu empreender a nossa força, foco, energia, conhecimento, a gente quer ver resultado disso. Mas não significa que a gente só aprenda com ele. E que muitas vezes a gente vai aprender num nível muito mais profundo e mais intenso no problema e na dificuldade. Exatamente. E quando aconteceu isso, eu tirei ali naquele lançamento, esse lançamento foi muito frustrante mais para ele do que para mim, eu saí assim, muito feliz, porque a gente tomou um prejuízo de 10 mil reais, gente, nesse lançamento. Então foi o primeiro lançamento, nem a especialista anterior a gente tinha acontecido isso. Primeiro lançamento que a gente tomou um prejuízo de 10 mil reais. Vendemos o nosso carro, que foi o nosso primeiro carro dos sonhos. Então você pensa, a gente abriu mão de muita coisa, só que eu saí muito feliz. Porque eu olhei ali, quando deu errado, eu entendi o que deu errado. Eu tive o olhar de uma especialista. E a minha mentora, ela falou, ela falou, nossa, Mayra, nem eu entendi o que deu errado. Eu falei, mas eu entendi o que deu errado. Uma coisa que eu posso dar é um conselho também para quem é lançador e for lançar alguém. Você tem que entender se aquele especialista ele tem conexão com a audiência. Porque hoje as pessoas não compram de quem não tem conexão. Isso mesmo. E aquilo parece óbvio, isso que eu estou falando, mas não era óbvio para mim. E quando eu consegui identificar que a especialista ainda não tinha construído uma conexão, falei, não ia dar certo. Só que eu saí muito feliz porque a bagagem que eu adquiri durante aquele tempo, eu viajei para Mossoró, eu vivi uma experiência totalmente nova, um lançamento com uma especialista nova, eu aprendi um método novo, eu tive uma mentora que foi dando passo a passo. Então, a bagagem que eu tive daquele lançamento, e aí ela falou para mim, a minha mentora, ela falou, por que você não tenta sair um pouco dessa questão de lançamento? E ela é lançadora. Ela falou, foca em ter clientes finais. A sua agência está pautada somente a lançamento e a um especialista. E aí foi quando ela falou, abre essa agência para negócios locais, atenda o cliente final também. Você está focada só em um. Então, essa mentoria, ela abriu muito a minha mente. Ela me destravou como uma estrategista, como quem trabalha com posicionamento de imagem. Me destravou para a dona do negócio de entender que meu negócio poderia ir muito além de só lançamentos.
E aí foi quando a gente abriu a agência para atendimento, né? E aí a gente começou. Aí essa especialista, que é a Edma Salgados, que é a Aline Grazielli, que é a sócia, né? Ela se tornou nossa cliente. Então, ela saiu dos lançamentos também. Ela falou, não, Mayra, eu não consigo focar, porque ela tem uma fábrica com mais de 15 funcionários. Hoje ela tem uma loja. E ela falou, Mayra, eu não consigo conciliar, mas eu preciso de você nas redes sociais. A gente se tornou cliente dela. Depois aí começou a aparecer os clientes, literalmente batendo na nossa porta, porque a gente mudou nosso posicionamento e começaram a bater na nossa porta e desejar. E aí começou a abrir pessoas querendo, eu preciso de social media, preciso de tráfego pago, eu preciso de lançamentos. E aí começou a aparecer. Foi aí que apareceu, nasceu a AM Lançamentos, de fato. Tem o nome Lançamentos, mas a gente atende diversos serviços lá dentro. E a gente começou a trabalhar com isso. E aí foi quando eu falei, tá, eu preciso oficializar isso, né? Porque a gente está fazendo dinheiro, precisa ter tudo formal. Agora a empresa realmente nasceu, né? Então, às vezes a gente fica fissurada, eu preciso abrir empresa, CNPJ. Gente, a gente não abriu o CNPJ de início. A gente foi fazendo. Quando a gente percebeu que deu certo, a gente foi fazer as formalidades, né? A gente fez a formalidade ali. Só que eu tinha uma visão, né? Que é o quê? Nós dois juntos cresceria muito mais rápido do que separado. Ele era gestor de tráfego e eu era estrategista na época. E aí eu falei, não, meu marido tem que ser meu sócio. E aí eu falei, Abner, vamos assinar os papéis? Aí eu falei, você precisa assinar como sócio. A gente já estava com os papéis para finalizar tudo, né? Oficializar tudo. E aí ele não queria. Agora conta essa parte. Ele não queria ser meu sócio, gente. Eu, pelo amor de Deus, seja meu sócio. Nós tivemos um ruído de comunicação. Eu tive que brigar. Tá vendo, gente? Sempre eu tive que empurrar ele. Vamos? Me conta essa história, Abner. É que, na verdade, na minha cabeça estava que eu ia ter uma empresa, né? E ela ia ter outra. Eu ia ter uma agência de tráfego pago, de gestão de tráfego. E ela ia ter a gestão de lançamentos. E um erro muito grande que a gente cometeu era imaginar e entender que o nosso trabalho com a Eliane era só aquilo e que nós iríamos escalar ali e era o suficiente. Só que o trabalho com a Eliane era só um cliente da nossa empresa. E a gente entendia aquilo como modelo de negócio. E aí é que vem as maiores dificuldades do empreendedor hoje, que é entender qual que é o seu modelo de negócio. Verdade. E na minha cabeça, o meu modelo de negócio era lançar a Eliane. Não, o meu modelo de negócio não é lançar a Eliane. Lançamentos é uma técnica de venda, é uma forma de aquisição de clientes. Então, ali era só uma parte do meu modelo de negócios e não só aquilo. Foi por isso que eu me frustrei tanto com o lançamento, que nós vendemos o carro e lançamos, outro especialista, e foi uma frustração muito grande, porque sabe quando você entra num projeto e você fala, 100% de certeza que vai dar certo. E não deu certo. E, de fato, o lançamento, você corre esse risco. Você vai lançar um curso, dependendo do método que você for utilizar de lançamento, pode dar errado, mas pode dar muito certo. E essa é a vida do empreendedor. A gente precisa arriscar. Então, a diferença de quem não arrisca é porque nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, nós arriscamos, não deu certo, só que esse momento de não dar certo e frustração foi o momento que eu comecei a compreender que eu preciso ter um modelo de negócio estabelecido na minha agência. Foi aí que a Elaine deu essa ideia para a gente montar uma agência e atender clientes diferentes. E na minha cabeça eu achava que eu tinha que fazer uma coisa e ela outra. E aí no final a gente se alinhou ali e montamos a empresa como sócios. Mas inclusive, no dia de assinar o contrato, ele só decidiu ser meu sócio no dia de assinar o contrato. Porque o contador tava, manda o contrato. Aí eu, assina, aqui ó, sócio. Só coloca a assinatura aqui, ó. Aí ele, mas não, coloca, você tem que ser meu sócio. Inclusive, isso foi um cumprimento de uma promessa, uma revelação que nós recebemos na igreja. Um pastor, depois da pregação, na frente de todo mundo, fez revelações para ela, pessoais, para a gente já era casado. Sim. E uma delas era que nós teríamos uma empresa juntos. E aí foi, de fato, ali, quando a gente fez esse CNPJ,
E eu vi que foi o início de um cumprimento de um propósito, promessa. de uma promessa que foi feita para nós. Essa promessa, eu falo que ela é a história da minha vida resumida, né? Deus falou só os nomes dos capítulos, mas não falou o que aconteceria, né? Porque se ele contar, a gente corre. A gente corre, né? A gente corre. Ele Vamos contou, falar a ó, verdade? os capítulos são esses, mas o que vai acontecer, você vai descobrir. Eu falei, meu, se eu soubesse, eu não teria. A gente corre, a gente corre. Então, ele deu a promessa do nosso filho, o Pedro é uma promessa. Eu desejei ser mãe aos 24 anos. Desde os meus 20 anos, quando eu completei 24, eu tive o Pedro. Ele disse exatamente o que ia acontecer. Até o enxoval do meu filho, eu ganhei tudo. Na época eu não tinha o dinheiro, eu ganhei tudo. O carro, o sonho, a gente tinha o sonho de ter o Cobalt, que era o primeiro carro que meu pai comprou. Eu sempre colocava a mão e falava assim, esse carro vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. E em 2000, eu não lembro agora o ano, a gente comprou, acho que foi 2020 a gente comprou esse carro. Foi o carro que a gente vendeu em 2023. Né? Então, Deus deu, Deus tomou. E tá tudo certo. Tudo certo. Mas hoje a gente tem outro carro, graças a Deus, o nosso trabalho nos permitiu isso. Temos outras promessas que ainda vai se cumprir, mas a terceira que se cumpriu foi a da empresa. Né? Ele falou, vocês vão trabalhar juntos. Né? E passou-se, essa promessa, acho que foi lá em 2015, por aí, 2015 ou 2016, e ela vem se cumprindo, né? Em 2023 se cumpriu a empresa que a gente está até hoje. Maravilhoso! Ai, que linda a história de vocês. Amei conhecer, viu? E vocês trouxeram vários elementos aqui. Eu já vou puxar um deles. Eu gosto de ir pescando esses elementos para a gente enriquecer a nossa conversa. Você falou, Mayra, uma coisa que eu costumo falar, que é venda é conexão. Se não existir conexão, não tem venda, tá? E isso é muito, muito evidente. Eu trabalho muito com essa área comercial, é muito evidente para mim. Se a gente não está aberto para que essa conexão aconteça, enquanto empresa, enquanto vendedor, enquanto empresário, não flui, não tem jeito. E aí, partindo deste ponto de que venda é conexão, como que esse especialista começa a fazer esse processo de construção da sua audiência? Quais são os primeiros passos para que ele construa da forma correta, para que quando ele vira de fato fazer um lançamento, essas vendas aconteçam? Vamos lá, o que eu posso falar parece clichê, mas seja você mesmo. No digital, as pessoas estão cansadas de personagem. Cansada dessa coisa de você construir um personagem que não conecta com a sua essência. E principalmente depois da pandemia, o mercado digital ele é muito volátil, que fala, né? Ele muda muito e muito rápido, gente. A gente foi numa palestra o fim de semana passado e o que a gente aprendeu lá já mudou. Né? Coisas que a gente tinha aprendido há 2 anos atrás já não tem mais nada a ver. O comportamento humano ele muda muito rápido. Então, você tem que estar muito conectado. Entrou no digital, você tem que estar conectado. Por isso que eu falei, o conhecimento ele vai encurtar muita coisa. Se você ficar teimando de, não vou investir, não vou fazer isso, vai vender curso. Gente, é besteira. Vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. E o digital é assim, ó. Principalmente agora com a inteligência artificial, se você não dominar a IA, você vai ficar para trás. A IA não vai tomar o seu lugar. Ela só vai tomar o seu lugar se você não buscar conhecimento. Então, assim, o que eu falo quer vender algo no digital, seja ser um influenciador, blogueiro, vender curso, enfim, o que for. Porque hoje o negócio está totalmente no digital, não tem como. Primeira coisa seja você mesmo. Você tem que mostrar quem você é. Claro que com cautela, não é você abrir a sua vida toda, porque, assim, se o seu objetivo não é ser um influenciador, não tem por que você mostrar o que eu falo lifestyle, né? Mostrar tudo. Mas mostrar quem eu sou, o que eu gosto, como eu falo. Tem pessoas que às vezes querem mudar o termo, né, de falar. Às vezes a pessoa fala a gente como a gente e tenta ser muito formal. Isso se torna artificial. A nossa especialista, a Eli, ela é muito gente como a gente. Ela é muito zoeira, fala coisa errada, né? Ela é muito brincalhona. Se eu tentar, e eu já cometi esse erro com ela, tá? Quando a gente está aprendendo, a gente comete esses erros. Eu tentava, não, você tem que ser mais formal, usa blazer. Gente, esse negócio do usa blazer para parecer mais autoridade. Não, Isso gente. foi uma moda que surgiu no meio do digital, principalmente no ramo da confeitaria, né? Todas as confeiteiras começaram a usar blazer para passar mais profissionalismo, mais autoridade.
E aí a gente foi nessa onda, né? Viu o mercado, todo mundo no blazer, vamos ver, né? E aí foi uma fase que ela passou bem complicada, porque depois que ela tornou mãe pela segunda vez, então ela se perdeu um pouco, né? É incrível como a cada filha a gente acaba ali tentando se reencontrar novamente. Então ela se perdeu um pouco e a gente tentando encontrar o posicionamento dela e tal. Ah, coloca um blazer. A gente foi nesse erro aí. E isso descaracterizou muito a personalidade dela, porque a audiência desconectou e as vendas caíram. Então ela vendia bem e de repente quando ela começou blazer, batom escuro, coque, coisa que não tem nada a ver com ela literalmente ela falava, as pessoas já não se conectavam mais. Nossa, não parece a Eli, não parece quem é. Então assim, hoje a sua essência conecta, né? As pessoas querem saber quem você é. Você vê que as grandes marcas, Cacau Show, Magazine Luiza, o dono da Havan, os donos estão colocando o seu rosto. Por quê? Porque eles querem saber quem é que está por trás da marca. E quem é essa pessoa por trás da marca? Como ela pensa? Como ela vê? Ela é uma pessoa brincalhona, uma pessoa mais séria? E assim você pensa, então quer dizer que as pessoas mais divertidas dão certo? Não. Não tem essa de uma pessoa mais gente como a gente dá certo e aquela que é mais formal não dá certo. Não. É a sua personalidade que vai dar certo. Então, acho que antes de qualquer método, hackzinho, fórmula mágica, é você ser você. Ponto. Comece por aí. Então, mas eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Vai sem vergonha mesmo. É sem vergonha mesmo, é pegar os stories e fazer. E conforme você for fazendo, você vai lapidando. Eu não fazia story, gente. Eu fazia os stories da minha cunhada. Hoje eu não tenho vergonha. Eu tava agora aqui fora fazendo um monte de vídeo ali, o pessoal me olhando, eu não ligo mais. Eu não me importo. A minha cunhada é pior ainda. Nós estávamos no evento e ela quase que subiu no palco para fazer uma foto. Ela, não, gente, tem que fazer uma foto no palco. Aí eu, mulher, pelo amor de Deus. Ela é mais do que eu ainda. Às vezes me seguro muito. Mas esse jeito, o meu é mais reservado, o dela é mais wow. Mas é o que cativa, né? É o que as pessoas gostam. Então começar por aí, seja você. Eu sei que parece clichê e muita gente até trava com essa dica. Ai, nossa, que clichê. Mas é esse óbvio, esse clichê que a gente ignora que tá travando da gente começar. E aí, pensando nisso, Mayra, que você trouxe pra gente, faz muito sentido, eu concordo em gênero, número e grau. Não que eu seja do digital, porque de fato, né? Toda a minha jornada. A gente já fala sobre isso, a questão da constância, que é um outro elemento que você trouxe. Mas quando você fala da essência, faz muito sentido. E você realmente transparecer quem você é se colocar num lugar de vulnerabilidade, né? É você realmente abrir espaço para, olha, eu sou essa pessoa e essa pessoa que eu sou tem coisas boas, tem coisas legais, tem coisas divertidas, tem um lado mais sério, mas também tem vulnerabilidades, desafios, dificuldades, né? Problemas, coisas que não são tão legais assim. Nós somos seres humanos e a gente tem os dois lados da moeda presente nessa essência. Então, a gente transmitir essa essência é ir para esse lugar de vulnerabilidade, reconhecer que tem os dois lados e, claro, dadas as medidas, as proporções do que é esse negócio, você mostrar esses dois lados da moeda, revelar isso. E aí é meio que dar uma despida, né, para ir para esse lugar de vulnerabilidade. E entender também que você não vai agradar. Porque quando você abre quem você é, o que acontece? Você vai atrair um grupo e vai afastar outro. Né? Então, às vezes, a gente quer agradar todo mundo. É igual aquela frase que fala, nem Jesus agradou, você vai querer agradar? Não tem como. Quando você abre quem você é, é que eu não entendo muito de comportamento, mas nós, seres humanos, gostamos de pertencer a um grupo, né? Perfeito. Então, a gente é o pertencimento de um grupo específico, que pensa como você, que age como você, que fala como você. Então, você entendendo isso, você vai atrair um público, mas automaticamente você vai afastar um outro grupo que não se conecta, não vê da mesma forma com você. E uma coisa que você tem que entender é que está tudo bem, não tem problema nenhum. Mayra, você chegou no ponto que exatamente isso.
Quando a gente fala de comportamento humano, estar nesse lugar de vulnerabilidade, se mostrar quem se é, gente, é natural. Quando você conhece uma pessoa num ambiente, existem pessoas que você vai falar, eu gostei dessa pessoa, nossa, eu tive tanta afinidade com essa pessoa. Você nem consegue verbalizar, explicar direito por que isso aconteceu, mas conectou. E algumas outras pessoas você já fica mais ressabiada, já fica assim, tem alguma coisa ali que não ornou, não conectou. Gente, tá tudo bem, não é um problema, é natural, eu não vou me conectar com todo tipo de pessoa. Exatamente. Isso não é natural, entende? O natural é, eu vou ter a minha tribo, eu vou ter a minha comunidade, pessoas que se identificam com o meu jeito de ser. A mesma coisa vai acontecer com você. Você vai construir a sua comunidade, vai ter o seu jeito de ser. E se assim não fosse, uma única pessoa venderia aquele único produto. Porque todo mundo se conectaria só com aquela pessoa. E não é sobre isso, né? Realmente a gente se conecta com o que nos parece familiar, com o que nos gera um conforto, uma conexão de fato. E aquela pessoa que não tem aquilo que nos conecta, aquilo que gera essa familiaridade, a gente vai criar um afastamento natural. E isso não é um problema, porque você vai vender para as pessoas que se conectam com o seu jeito de ser. E é muito além de produto e serviço, né? Em 2025, uma coisa que eu posso falar é senso de comunidade. É o que você falou. A gente aprendeu isso nesse evento, a gente já tem feito, né? Mas eles falaram muito isso. Esse ano de 2025, quem está no digital, quem quer vender no digital, precisa criar o senso de comunidade. Né? A gente tem aquela coisa de, não, vamos começar o conteúdo, isso. Não, você tem que entender quem é a minha tribo, com quem eu quero falar. Quem são essas pessoas? Criou esse senso de comunidade, você vai vender para elas. E tem uma outra questão também, é você vender várias vezes para essa mesma pessoa. Porque quando a pessoa se torna tão fã da sua marca, ela vai comprar o que for. A nossa especialista, hoje a gente tem 2 especialistas, né? O mais recente, que entrou mês passado, né? É o Rodrigo Farias, ele é de Salgados. Ele tem uma coxinha, gente, que é sensacional. Eu amo a coxinha dele. Maravilha. E ele começou há pouco, ele já está no digital há muitos anos, mas ele agora está construindo o curso dele, né? A gente já lançou o curso dele e tudo mais. Então, a gente começou ali com ele. Peraí, gente, eu me perdi. Sabe quando você dá Não tem problema. Deu uma sumida na fala. Gente, acontece. É lógico que acontece. Você estava falando desse seu segundo especialista, o Rodrigo Farias. Você gosta da coxinha dele? Não, mas era algo no senso de comunidade. Meu Deus, eu perdi. Do curso que você fez e que eles trouxeram de conhecimento. Tem algo importante que a Mayra estava falando, que era para a gente criar esse senso de comunidade, primeira coisa é a sua essência, é você mostrar quem você é. Só que tem um outro elemento também, que é uma coisa que você falou que é muito importante. A pessoa que vai para a internet, ela comete um erro de querer falar com todo mundo e não vai falar. Para ela criar esse senso de comunidade, ela precisa subnichar exatamente aquilo que ela quer falar. Então, se você é advogado, por exemplo, e você quer lançar algo no Instagram, na internet, para vender o seu conhecimento, você não pode falar com todos os advogados. Você precisa falar com um advogado específico. Quanto mais específico você for, mais esse senso de comunidade cresce. Então, não adianta a pessoa que quer lançar, criar um produto digital, se ela quiser falar com todo mundo, não vai conseguir. Porque hoje o mercado ele é muito disputado. Tem muitas pessoas lançando. E isso não quer dizer que não tem espaço. Mas hoje a régua subiu. Então, não adianta você só postar um vídeo, só postar um reel, só postar e achar que vai vender. Precisa ter uma estratégia por trás e você entender exatamente o produto que você quer fazer, o produto com quem você quer falar. Outra coisa sobre a essência que a Mayra falou é que o especialista ele precisa falar exatamente as dores que o público sente. E não, hoje mudou um pouco. Antigamente, 2020, era muito o marketing de ostentação. Você mostrar o que a pessoa quer, almeja viver, o que a pessoa sonha em viver e conquistar. Só que hoje, as pessoas estão saturadas, Lidiane. As pessoas estão saturadas de ver
o cara lá no Aí é muita carrão, ostentação, né? muita ostentação. Principalmente quando vem aquelas promessas. Olha, você quer viver essa vida, compra meu curso aqui, clique... Nossa, Acabou o essa pessoal já estratégia. vira o olho, ai, lá vem vender, já fala desse jeito. As pessoas estão com repulsa de ver vídeos, anúncios, arrasta para cima para você saber o meu método XPTO. Não funciona mais assim hoje. Hoje, as pessoas já entenderam o que é o marketing, já tem uma noção básica de que a pessoa vai vender alguma coisa. Só que quando você gera uma conexão, é a partir das dores que o seu público sente, é a partir das dificuldades que o público sente, e não de fato o que ele quer viver e sonhar. É mais sobre, olha, você tem um problema e o seu problema está te impedindo de chegar onde você quer. Hoje as pessoas querem algo que soluciona um problema rápido. Não é mais esse negócio do curso de 150 aulas. O pessoal não quer mais isso. Não é que não funciona, não é que não vende. A gente tem isso no nosso ecossistema lá dos nossos especialistas. Mas hoje, eu estou falando agora, desse momento, as pessoas querem assim, olha, eu estou com um problema tal, eu preciso de um curso que resolva esse problema aqui agora, porque eu preciso de uma solução rápida. Então, elas querem soluções rápidas. Então, quer começar agora no digital? Começa com curso de solução rápida. Exatamente. Outra coisa importante também é que quando você estiver começando, criando conteúdo, você vai começar a identificar o que as pessoas querem. Então, a gente nunca vende um produto que a gente quer. A gente vende um produto, um infoproduto que as pessoas querem consumir. Mas isso só é construído conforme você vai tendo a constância, vai gerando conteúdo, vai gerando essa identificação. E isso é publicando os conteúdos todos os dias. Outra coisa é o bastidor. Hoje as pessoas têm dificuldade de mostrar de fato o bastidor do que ela vive. Então, hoje chegam algumas pessoas querendo lançar cursos com a gente e a primeira coisa que a gente pergunta é: o produto que você quer vender no digital já é um sucesso no offline? Então não adianta você querer lançar um curso de algo que você não está vivendo. Porque tem pessoas que vêm pra gente, por que você quer fazer lançamento? Porque dá dinheiro e fica rico. Aí você fala, gente, mas você vive isso no seu off? Você vende isso? Não, é porque eu quero ir... Ela pensa assim, se não tá dando certo aqui, eu vou lançar um curso... Vai dar certo. E vai dar certo. Só que as pessoas hoje não compram de quem não vive. Não adianta você, como eu estava falando do Rodrigo, ele vende a coxinha. O delivery dele bomba, gente, bomba. Ele trabalha na cozinha da casa dele. Ele não é um empresário grande, mas ele trabalha na cozinha da casa dele. Ele vende muito, né? E ele mostra esse bastidor. Então, ele mostra a pele em risco, né? Tem um livro que fala da pele em risco. Ele realmente coloca ali o dele e fala, eu vivo isso. Então, por que hoje a gente fez o lançamento dele e deu certo? Né? Fez um bom faturamento. Por quê? Porque ele tá vendendo a verdade. Ele fala, eu vendo, eu vivo, eu faturo. Você também vai. Então, a pessoa sente confiança. Eu estou comprando de alguém que coloca a pele dele em risco. Agora, quando eu não faço e acho que o digital vai resolver esse problema, não vai. Aí vira aquelas famosas emergentes, né? Que prosperaram vendendo cursos e não prosperaram fazendo aquilo que eles sabem fazer bem, né? Até a gente trabalha com lançamento, a gente tem pessoas que a gente compra cursos de lançamento, né? Mas esses lançadores, eles estão lançando também. Então, não adianta nada. Eu vou te fazer um curso para você aprender a lançar, mas eu não lanço. Eu não tenho resultado. Então, que sentido faz isso? Né? As pessoas acham que são fórmulas mágicas para ganhar dinheiro, né? E fórmulas mágicas, primeiro, que elas não existem. E o ganhar dinheiro é ancorado num propósito, numa missão que você desenvolve. É que o brasileiro tem aquela cultura do dinheiro fácil, né? Você vê os jogos de apostas e tudo mais, mas quem está assistindo aqui, eu acredito que realmente quer fazer da forma certa, você realmente tem que entender que existe um caminho e existe um tempo para isso acontecer. Né? Não é no dia para a noite, né? Falando em tempo, qual é o tempo médio que esse especialista ele leva para fazer essa construção, essa conexão com sua audiência para que ele efetivamente esteja pronto para fazer o lançamento? De 3 a 6 meses. Ok. É o tempo médio. Uhum. Por quê?
Mas já vivendo isso, né? Já vivendo isso. Sim, Já sim. Quando o especialista, quando a pessoa quer divulgar seu trabalho nas redes sociais e criar um curso, do zero, ela demora mais tempo. Porque uma coisa importante que as pessoas têm dificuldade no início é não entender qual que é o seu modelo de conteúdo, qual que é o seu formato de conteúdo. Formato criativo que a gente chama Formato hoje. criativo. Então, às vezes, você vai postar Reels, você vai postar de um jeito, você vai postar falando com a câmera. Aí você vai fazer um vídeo mudando cenários. Aí você vai fazer um vídeo de bastidor do seu trabalho. E ali você vai fazendo testes e testes e testes para poder atrair a audiência. E o ponto mais importante para a gente poder lançar é você conseguir atrair a audiência. É você ter audiência no seu perfil do Instagram. E aí que vem a questão de números, de métricas. As pessoas acham que eu preciso ter muitos seguidores para poder lançar. E não é verdade. Mas você precisa ter audiência e não importa se você tem 2.000, 3.000, 5.000 seguidores. Você consegue lançar um curso, sim, e ter ótimos resultados se dentro desses poucos seguidores que você tem constância, você conseguiu fazer o senso de comunidade e fazer eles desejarem o seu produto. O engajamento, né? E A o pessoa engajamento. realmente tem que estar ali comentando, interagindo no seu direct, perguntando, né? Às vezes a pessoa quer lançar um curso. Eu quero lançar um curso. Aí você fala do quê? Não sei. O que sua audiência está pedindo? Minha audiência está pedindo nada, então não é hora de lançar. E um termômetro muito bom para saber se você está pronto para lançar ou não é quando a sua audiência começa a te perguntar: tem curso disso? Você faz aquilo? Você ensina isso? Ela diz para você o que você tem que fazer. Exatamente. A audiência, ela mesma já cria o seu próprio produto e você só pega aquilo ali, organiza. Formata para poder entregar. Exatamente. Ai, gente, eu queria perguntar mais 1 milhão de coisas, mas o nosso tempo tá chegando no final. Eu quero que vocês deem ainda um fechamento, mas antes eu vou apresentar as nossas patrocinadoras, porque sim, aqui no Movie Talks nós temos mulheres empreendedoras que estão conosco patrocinando este episódio. Nós temos a Paula. A Paula trabalha com o design, toda a identidade visual do Movie Talks, toda a arte, a logo. Foi a Paula quem desenvolveu, quem desenvolve. Se você precisa profissionalizar a sua imagem, a sua identidade visual, desenvolver artes que comunicam, se conectam e vendem, a Paula é a pessoa indicada para o seu negócio. Temos também a Eve Cabreira. A Eve é estrategista de imagem. A Eve, gente, ela tá tentando me deixar melhor, hein? Vocês já sabem aí o meu histórico. Eu horas quero me arrumar, horas não quero. E a Eve vem trabalhando, vem me ajudando nesse sentido, para que a minha imagem possa comunicar o que é necessário, né? Quem quer trabalhar no digital tem que cuidar da imagem, viu? Não tem como, extremamente né? importante. Não tem como tá fora. E se vocês entendem que este é o momento de você aparecer, sim, se tornar exibido, o exibido não é num sentido pejorativo, mas num sentido de mostrar tudo aquilo, todo o potencial, né, do seu negócio, todo o potencial de você mesmo, do seu conhecimento, a Eve é a mulher para poder desenvolver essa estratégia de imagem com você. E claro, temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de T&D. Nós atuamos com treinamentos na área de liderança, de vendas e mentorias para você que decidiu empreender e não está sabendo muito bem conduzir a gestão do seu negócio. A gente falou aqui de modelos de negócio, é uma coisa que a gente formata aí com os nossos clientes para fazê-los alavancar. Então, precisando de treinamento, de desenvolver o seu negócio, estamos aqui com a Crucial Coaching. Reta final, gente. Eu quero que, antes de vocês darem as redes sociais, como que a nossa audiência localiza, encontra vocês, né? E possa contratar aí esses serviços que vocês têm a oferecer, uma palavra final para esse empresário que quer de fato, sabe, ir para este lugar de construir a sua audiência, de gerar a sua comunidade, para que possa, por meio dessa conexão, ter vendas e vendas constantes. O que vocês consideram aí um conselho principal? Vocês trouxeram muitas coisas, né? A questão da essência, entender que não é da noite pro dia, que a pessoa precisa viver isso. Mas o que mais vocês podem dizer pra gente? Eu vou dar uma dica, né? Um conselho para você que quer começar nas redes sociais.
além de ser você mesmo, é não desistir. E isso pode ser o maior clichê do mundo, mas nós já pensamos em desistir várias vezes. Todo empresário, ele pensa em desistir praticamente todos os dias. Porque empreender, e ainda mais no digital, onde você é um ambiente totalmente nocivo, porque você se compara, você fica observando as pessoas que já chegaram lá, e talvez você ainda está na caminhada, você ainda não chegou onde você gostaria, mas esse é o momento em que você tem que manter o seu foco, e se você tem um direcionamento do que você tem que fazer, se Deus te direcionou, se Deus te deu uma promessa, não desista disso. E vai chegar um momento difícil, vai chegar a um momento em que você vai falar, não sei mais o que fazer. Esses momentos já chegou pra gente recentemente. E nesse momento que a gente teve, a gente desabafou com Deus, e é um conselho que eu quero deixar pra você. Antes de falar com qualquer outra pessoa, pedir conselho pra qualquer outra pessoa, desabafe com Deus. Porque depois do seu desabafo, depois da sua conversa sincera com Deus, ele vai encaminhar alguém. E aconteceu com a gente diversas vezes. Todas as vezes que nós desabafamos com Deus, Deus direcionou alguém para nos aconselhar, para talvez na mesma semana ali aconteceu de uma pessoa chegar na gente e falar, vamos conversar, vamos bater um papo, eu quero ajudar vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. E depois desse conselho, depois desse bate-papo com a pessoa certa, a gente tomou um novo rumo, a gente tomou novas direções e deu muito certo. Então, o conselho que eu te dou é, primeiro, desabafe com Deus. E depois pode ter certeza que Ele vai direcionar uma pessoa que vai te ajudar, que vai te instruir para você chegar onde você quer chegar. Desistir não é uma opção, né? Não, jamais. O que eu posso falar é duas coisas, pegando um pouco do gancho que ele está falando. A primeira é busque as pessoas certas. Primeiro Deus, mas também busque as pessoas certas para pedir conselho. Tá? Isso pra gente, nessa caminhada do empreendedorismo, todas as viradas que a gente teve, que a gente fala, né, virada de chave, foi após falar com Deus e conectar com uma pessoa específica naquela área. E eu falo em tudo, eu vou falar agora um pouco a vida, porque o empreendedorismo não resume só o trabalho, o empresário não pode pensar só no trabalho. No casamento, tem algo ruim? Procure alguém que fale de relacionamento. Estou com um problema na paternidade, maternidade, não estou sabendo lidar com meu filho. Procure alguém que fale disso. Sempre procure alguém de confiança, que você possa conversar, que fale daquilo que você está com problema, para resolver essa dor. E a segunda coisa, busque conhecimento. Né? Às vezes a gente tem essa cultura de eu consigo sozinho, eu faço sozinho. O empresário, ele quer de qualquer jeito dar conta de tudo. E a gente não vai conseguir. Então, busque conhecimento, estude, como a gente falou aqui, é o encurtador. Não é só porque a gente vende curso não, tá, gente? Mas isso é real porque a gente compra curso. A gente não só vende, a gente compra curso. E todas as vezes que a gente comprou os cursos certos, tá? Então, uma dica, sempre olhe os depoimentos dos cursos, ok? Para você ver se está gerando transformação. Eu sempre compro o curso assim, por Perfeito. Depoimento. Então, compra o curso dos mentores certos, que você vê que está tendo resultado ali, que isso vai encurtar um caminho muito grande na sua jornada de empreendedorismo. E assim, não é só sobre o seu negócio, mas olhe a sua vida, porque se o empresário ele não estiver bem na vida pessoal, no negócio ele também não vai estar. Nossa, isso é tão claro pra mim, Mayra. Nossa, como é. Não adianta, se você não tá bem, isso vai comprometendo o seu negócio, o seu esforço, a sua energia, o seu foco, e aí a coisa não anda. E até no digital também compromete. Com certeza. Gente, foi maravilhoso receber vocês. Deixem os contatos agora, olha, fala diretamente pra câmera de vocês. Deixem aí os contatos para que a nossa audiência possa encontrá-los, possa contratá-los, tanto para fazer o gerenciamento das redes sociais, quanto para lançar, se for o caso, desse empresário. O meu Instagram é Abner Souza, com 2 Os e S, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo lá no direct, se precisarem de estratégia, serviços de tráfego, de social media, a gente consegue atender vocês lá. O meu Instagram é Mayra com Y, tá? Mayra, não é Maiara, Mayra com Y, Moura V. No meu Instagram, gente, eu estou posicionada como consultora de imagem, tá? Porque na nossa empresa eu cuido mais da imagem dos meus especialistas. Apesar do meu Instagram estar como posicionamento de consultora de imagem, mas eu trabalho nos bastidores. Nós temos também o nosso Instagram que é AM Lancamento, tá? Não tem o de Lancamento. Então é o Instagram da nossa empresa, mas dos negócios digitais pode procurar o Abner, mas se for questão de imagem pode me procurar.
Maravilhoso. Gente, foi uma honra receber vocês. Obrigada por todo o valor que vocês entregaram aqui. Olha, já precisa agendar um outro encontro, porque eu tenho 1 milhão de perguntas aqui para responder. Eu adorei estar aqui. Eu gostei muito de estar aqui. Olha, a gente assiste muito podcast, mas estar aqui de frente aqui, meu, é incrível, incrível. Eu me senti muito à vontade, viu? Muito obrigada pelo convite. Que bom, Obrigado. que bom. A gente atua para tentar deixar todo mundo bem, né, gente? Que bom que vocês se sentiram assim. Fico muito feliz, tá? Com toda a entrega que vocês tiveram, por vocês terem aceito esse convite, por estarem comigo aqui nesse dia. Gente, como eu sempre falo para vocês, hein? Não adianta vocês passarem esse tempo conosco, 1 hora aqui, ouvindo todo este conteúdo de alto valor, se isso não produzir uma transformação para você e para o seu negócio. Então, reassista se for o caso, faça as anotações, transforme os insights em ações no seu dia a dia, para que isso possa produzir frutos. Estamos lançando sementes, só que você precisa deixar essa terra arada para as sementes frutificarem, para que elas possam germinar e produzir resultado aí para você e para o seu negócio, que é esse o nosso objetivo. Já aproveita e curte, comenta e compartilha esse episódio com aquele empreendedor, aquela empreendedora que vai caminhar com você essa jornada, que às vezes é tão solitária. E não precisa ser, para que juntos possamos construir uma comunidade de empresários que dá certo, que vive um propósito e que também vê o resultado no bolso aí da sua empresa. Aqui nós estamos finalizando mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!